Hoje eu vou falar sobre o tema uso de redes sociais por crianças e adolescentes. É um tema para o qual eu já havia chamado a atenção, fiz a enquete e várias pessoas que assistem aqui os vídeos e participam dessa minha rede social me demonstraram interesse em ouvir um pouco mais sobre esses aspectos jurídicos do uso de redes sociais por esses indivíduos. Bom, coloquei aqui nesse perfil recentemente um vídeo sobre os bastidores de uma rede social, né? E através dessa conscientização foi possível demonstrar que todos os dados que nós utilizamos ao acessarmos uma rede social são utilizados para fins de coleta, de dados. Esses dados são coletados com objetivos comerciais, certo? Bom, e agora? As crianças e os adolescentes fazem uso indiscriminado de redes sociais, né? É que nós estamos falando não só de WhatsApp, estamos falando de várias outras redes, enfim. Temos aí uma variedade, uma gama enorme, infinita de redes sociais, né? De meios de relação, interação, troca de informações, manifestação de vontade. E o que acontece dentro desse universo? Nós temos as relações e as interações humanas. E toda ação pode provocar uma reação, certo? Vemos também que essas crianças e esses adolescentes são tratados por essas redes como qualquer adulto. Porém, nós temos que entender que quando uma criança ou um adolescente faz o uso das redes sociais, ele é tratado como um indivíduo sob a ótica, né? Sobre o olhar da lei. Mas a lei brasileira, ela diz que uma pessoa possui capacidade jurídica total, plena, completa, ela pode manifestar sua vontade a partir dos 18 anos de idade. E uma capacidade relativa dos 16 aos 18 anos de idade. Ou seja, ao fazer o uso de redes sociais, lá no cadastro, lá no início, né? O indivíduo, a criança, o adolescente, está consentindo o uso dos dados que foram fornecidos. Nós demonstramos aqui que existe o fornecimento de dados, de informações que são coletadas. Essa manifestação de vontade, essa expressão de vontade de um indivíduo absolutamente incapaz ou relativamente capaz não pode ser válida, não pode ter efeitos válidos, né, de acordo com a lei brasileira. Portanto, considero, né, que o uso das redes sociais por crianças e adolescentes é uma prática um pouco temerária e seguindo essa linha, né, nós já temos a Lei Geral de Proteção de Dados que dispõe, no seu artigo 14, sobre a proteção legal que nós devemos dar a esses indivíduos, essas crianças, esses adolescentes, porque
toda ação deles, toda manifestação de dados e vontade deve ser vista sob a ótica da vulnerabilidade desse indivíduo. Por quê? Porque ele é considerado ou relativamente capaz entre 16 e 18 anos de idade, ou absolutamente capaz a partir dos 18 anos. Mas estamos vivendo esse momento de pandemia em que há um aceno, um apelo muito grande para o uso das redes sociais, inclusive para fins de estudos. Então, para finalizar essa reflexão, convido você, pai e mãe, a exercer o seu direito, o seu dever de vigiar os seus filhos, pois eles não possuem a capacidade jurídica plena para manifestar consentimentos, uma vez que a legislação brasileira entende que o indivíduo só pode manifestar plenamente a sua vontade a partir dos 18 anos de idade. Ah, mas a rede social diz que a partir de 13 anos de idade a criança, o pré-adolescente pode fazer uso de rede social. Isso é uma orientação com base numa lei de um país que não é o Brasil. É uma orientação vinda dos Estados Unidos com base na lei deles, não é a realidade brasileira. Portanto, fica aqui um alerta, porque veremos, nos próximos tempos, certamente, um debate muito intenso a respeito da repercussão das manifestações de vontade de crianças absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, no caso dos pré-adolescentes, nas redes sociais. Até o próximo vídeo e te convido a fazer uma profunda reflexão sobre esse tema.